Começamos. Vamos lá. Acho que eu pus aqui certinho. Pus. Oi, oi, oi. Oi, 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 pessoal. Oi, Ju. Oi, Fernanda. Nossa, a Fernanda me escreveu nessa semana. Bia, Lari, Kelly. Nossa, Kelly, dá um beijo na Denise. Poxa vida. E aí, pessoal? Gente, eu quase fiquei pra fora de casa. Não, olha, não sei por que eu não coloquei a chave dentro da bolsa. Sempre tem costume de colocar no copinho ali do carro. E aí o Mauri me deixou em casa e foi buscar os meninos. Eu peguei e falei, meu Deus. Mas tudo bem. Clica em cima para fixar. Eu fixei, né? Ou não? Tá certo? Mirna! E agora, fiz certo, Luma? Acho que eu pus ali. Clica no comentário. Ah, entendi. Vamos ver aqui. Tem umas coisas que eu tô aprendendo aqui desse Instagram, né, gente? Vamos lá. O pessoal tá entrando. Clica em cima para fixar. Fiz sem alto o comento? Ai, gente, não sei se eu tô fazendo. Acho que não deu, Luma, coloquei errado. Ai, tudo bem. E aí, gente, tudo bem com vocês? Não tá aparecendo o outro? Ai, gente, olha, eu vou te falar, sabe? Eu só clica para fixar. Não tá aparecendo nenhum outro. Tudo bem. Manda aí de novo, vamos ver se eu consigo. Desse. Não tem. Não aparece aqui pra mim. Oi, 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 pessoal. Oi, oi, oi. Poxa. Agora a mamãe vai começar uma live. Boa noite. Quer dar um oi pro pessoal? Temos um grudinho. E aí, pessoal? Não tô conseguindo ali, mas tudo bem, né? Bom. Vamos lá, vamos lá. Bom. Filho, vai lá. Obrigada. Bom, essa semana a gente fez um post aí, né, para falar um pouquinho sobre esse início de o que a gente precisa saber antes de se mudar para a Itália, né? Você sabe que esse é um ponto que eu fiquei pensando. Depois, quando a gente começou a pensar nesse tema, eu comecei a refletir sobre isso para tentar lembrar da minha vida, de como que foi na minha época, no caso, né, de quando a gente tava pensando em mudar e tal. E, poxa, eu comecei a lembrar de tanta coisa interessante, assim, do processo realmente, de como que a gente começou tudo isso. E o que foi bacana... obviamente, né, eu me lembro que eu virei pro Mauri assim, eu falei, escuta, não é possível, esse Toniolo, ele é muito italiano, ele tem que ter alguma coisa nesse sobrenome. E daí, nem se falava direito em cidadania italiana, essas coisas assim, nada.
E aí eu falei pra ele, pô, eu vou dar uma pesquisada nisso daí. E eu tenho a parte da minha avó materna são italianos e da minha avó paterna são espanhóis. Aí eu falei, eu vou dar uma pesquisada nisso daí, né? E o que eu achava muito era da cidadania espanhola, cidadania portuguesa e tal. E no fim até acabei achando daí da cidadania italiana. Eu falei, Mauri, tem treta nessa linha. Vamos dar uma olhada nisso daí. E aí comecei a fazer as pesquisas, mas nada assim muito concreto, sabe? Aí o Mauri, a gente tinha escola de música no Brasil. Mauri, 25 anos de escola de música. Ele falou, Juliane, eu vou tocar num evento e tal. E, sei lá, sabe, tipo assim, ó, vou tocar e tal, volto mais tarde. Falei, beleza. Quando ele chegou em casa, ele falou, você não vai acreditar no que aconteceu. O cara, o Mauri toca guitarra. O cara que ele tocou bateria, que tava tocando baixo naquele evento com ele, disse que na hora do intervalo virou pra ele e falou assim, cara, eu tô indo pra Itália semana que vem, mês que vem. Demorei, sério, você vai tocar lá, né? E, tipo, começaram assim. Daí ele falou, não, cara, eu tô indo fazer cidadania, porque eu tenho origem italiana. Aí o Mauri, que me conte mais desse negócio, né? Daí o cara falou tudo pra gente, como que era, como que funcionava. E eu falei, obrigada, Jesus, porque, né, tipo, do além foi aquele cara ali. E aí o cara explicou, tipo, conversou com a gente, falou. E aí a gente acabou pegando a mesma assessoria dele, né? E foi super legal, e foi ali que a gente descobriu que o Mauri tinha direito, que eu também tinha direito, só que a minha linhagem, por ser feminina, ela é mais difícil, porque tem que ser processo judicial. E aí a do Mauri era assim, ó, o bisavô, o avô, o pai e ele. Pensa, foi muito fácil. A gente demorou um tempo ali para juntar a documentação, né, tudo, aquela coisa. Mas isso foi em 2013 para 2014. Não, foi 2014, começo de 2014, porque eu lembro que eu falei pra ele assim, Mauri, agora, Gabriel tinha nascido em fevereiro, eu falei, agora nasceu essa criança, a gente com 4 filhos aqui, o que nós vamos fazer? Meu Deus, né? É muita criança, é muita despesa. E aí que a gente começou a falar, né? Brincar com esse negócio. E então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que saber querendo vir aqui para a Itália, né? Qual que é o tipo de visto que você vai ter na sua permanência aqui? Porque tem gente que não tem direito à cidadania. Muitas pessoas têm direito à cidadania porque o Brasil abrigou muitos italianos durante a imigração, né? E que da guerra, que eu tava conversando com os meninos, eles me falaram que desde 1914 que a galera já começou a emigrar para o Brasil. E então o Brasil foi solo, né, de muitos imigrantes, então meio que faz parte aí da cultura brasileira ter muitos descendentes de italiano. Então é a maneira mais fácil, digamos, né? Mas depois, se você quiser vir para cá, existem outras possibilidades, como a gente colocou lá no post, né? Eu fiz aqui o meu mapa mental da live de hoje. Através do estudo, se a pessoa fizer intercâmbio, daí tem que ver o período que vai ficar aqui, né? Se o intercâmbio é de 6 meses, 1 ano. Sempre, vamos supor, a cidadania italiana é a única que te dá o direito de você ser cidadão. O Mauri, as crianças, todos eles têm já uma certidão de nascimento em italiano. E isso é muito legal, né? Mas as outras, você tem direito a ter o visto de permanência aqui no país. E a Itália, ela tem mais um particular. Além do visto de permanência,
você ainda tem que pedir um permesso de soggiorno, que ele está vinculado à residência da pessoa. Então, você achou uma casa, você entrou no país com o visto, seja ele de estudante, de trabalho, de aposentado, qualquer uma das leis. Além desse visto para você entrar no país, o permesso de soggiorno é para a tua permanência. Então, por exemplo, eu entrei como turista, mas eu tenho um permesso de soggiorno por congiungimento familiare, porque eu sou esposa de um cidadão italiano, entendeu? Então, as duas coisas. Para eu entrar no país, eu tive só o visto de turista, não tinha nenhum outro, né, nada. Mas meu permesso de soggiorno, ele me deu me dá o direito de estar aqui nesse país, e ele é válido até 2022. Aí depois, se não sair a minha cidadania até lá, porque daí eu entrei com a minha cidadania por matrimônio, aí eu vou ter que renovar esse permesso e já pego um definitivo, daí eu não preciso mais renovar por causa desse conjuntimento familiar. Eu tenho filhos menores, enfim, sou casado com italiano, tudo isso, né? Dá um oi aí pra todo mundo que tá chegando. Oi, 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 oi. É isso mesmo, Tássia. Do nada se encontra alguém que vai ajudando, né? Legal isso mesmo. Tchau, Bianca! Bom, então esses vistos, né? Tem um deles aqui que eu acho, ele é muito legal. Ele é o mais burocrático de todos, mas ele é o mais legal, que é por residência eletiva. Você escolhe morar na Itália. Tipo, eu quero morar aqui. E aí, por causa disso, ele te dá o direito de você permanecer. Só que assim, a comprovação é muito profunda, né? A começar que você tem que provar 30 mil euros por ano, declarar que você tem 30 mil euros por ano para uma rentabilidade, né? Para você se sustentar, enfim. Mas é interessante, uma pessoa que diga eu quero morar na Itália, tem como ela vir morar na Itália, né? Não é que tem tanta restrição, é muito burocrático, isso sim, tudo aqui na Itália é bastante burocrático, mas tem jeito de fazer, né? Então a primeira coisa é isso, você saber se você tem direito à cidadania, e se você não tem direito à cidadania, mas você quer vir morar na Itália, você tem outros tipos de visto que você pode fazer essa solicitação de uma forma mais... pesquisar mais, né, sobre isso e ver um visto que possa se encaixar na tua realidade. Ó, essa pergunta aqui eu gosto bastante, até gravei um vídeo sobre isso, sabe? Tá lá no canal. Juliane, na minha experiência, na minha visão, a pessoa que vem fazer o reconhecimento da cidadania italiana tem que vir sozinha. Por que que eu te falo isso? Claro, se é só um casal, digamos assim, às vezes até você pode dizer, não, vamos tentar dar um jeito. Mas eu aconselho vir sozinho, por quê? Quando você está no processo de cidadania italiana, a pessoa tem que esperar em casa, porque vai passar o vigile, o policial, para confirmar a residência, tem alguns passos que a pessoa tem que cumprir. E normalmente os comunes eles podem demorar até 3 meses, 90 dias, para dar a tua cidadania. Só que os comunes não respeitam isso, já existe uma lei que está dizendo 180 dias. Então, até 6 meses. Uma pessoa que vem acompanhando aquele que está fazendo cidadania, se passar os 3 meses da legalidade nele no país, porque o visto entre o Brasil e a Itália, você não precisa pedir nenhuma autorização, até 3 meses você pode permanecer aqui na Itália. Depois disso, você tem que ir atrás de um permesso. E para quem está fazendo a cidadania, se chama permesso in attesa di cittadinanza italiana. Então, é uma permissão enquanto você está esperando a sua cidadania. Aí, o que acontece? Se a pessoa, aquele que está esperando a cidadania, ele pega esse permesso
e ele tá aqui de boa. Se a polícia parar ele no meio da rua, ele só tem o passaporte dele brasileiro e vai dizer, ó, eu tô e o meu permesso aqui porque eu tô esperando a minha cidadania sair. Não vai acontecer nada com ele. E o cônjuge dessa pessoa? E os filhos dessa pessoa? Não tem como, pessoal. Eles ficam ilegais no país. E mais, não tem acesso a nada. Nem a escola, nem a... Não pode trabalhar, não pode... não tem acesso à saúde. Então, imagina se um filho fica doente, o que você vai fazer? Claro, ninguém vai deixar sem atendimento, mas você vai ter que pagar para isso, entendeu? Então, acaba ficando mais complicada a situação nesse caso, porque ninguém tem documento ainda, né? Pra te dizer, eu fiquei 3 dias ilegal aqui na Itália, porque a gente demorou para conseguir a casa, aquela história. Quando eu fui fazer o meu permesso na agência dele entrar, lá na questura, aliás, na questura, o que aconteceu? Os caras deram o barraco lá, dizendo que iam me deportar, porque eu estava ilegal no país. Então fizeram assim, aquele showzinho, até dizer, não, tá bom senhora, a gente vai dar um jeitinho aqui pra você. Mas de qualquer maneira já é um fuzuê na cabeça, né? Então, eu diria que como é que eu vou te dizer? Eu aconselho vir sozinho, tá? Por causa dessas situações. Se o comune acaba demorando mais para fazer a cidadania, você corre um risco desnecessário, entendeu? Além do que, você tem que pagar, se você fizer com assessoria, você vai ter que pagar por cada pessoa da tua família e acaba custando. Tipo assim, o molho sai mais caro que o peixe, sabe? Aquela história. Vamos ver aqui o que o Fernando falou da Tessera. Fernando, não entendi aqui a tua pergunta. Tessera, o custo em euro diário. Qual Tessera? Não entendi. Escreve melhor aí a pergunta que eu não entendi. Bom, vamos então pro item número 2. Por que eu quero sair do Brasil? Gente, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer umas 500 mil vezes quando você está pensando em imigrar. Por quê? Porque é a partir dali que você vai construir um desenvolvimento emocional para a tua partida, tá? Às vezes a gente acha que é um pouco bobagem, mas essa parte emocional é a que mais pega. Porque qualquer coisa que der errado, você se desespera assim, ó, num piscar de dedos, num estalar de dedos. Ah, sim, Fernando, é isso, não tem acesso à tessera sanitária, exatamente. Então, gente, é um negócio tão interessante a parte emocional e a parte psicológica da gente que a gente precisa ter isso como uma meta no nosso planejamento, né? Eu aconselho muito os meus clientes a sempre fazerem uma lista dos motivos. Por que você quer sair do Brasil? Ah, eu quero sair do Brasil porque tô de saco cheio do meu chefe, não aguento mais o meu trabalho. Quero sair do Brasil porque a minha família fica vindo aqui da minha casa e eu não tô mais afim. Que mais? Sabe quando você começa... Não são motivos assim palpáveis, sabe? Tem que fazer uma lista de motivos palpáveis, coisas que você realmente tenha convicção daquilo, né? Porque se a gente pegar, não que você tá de saco cheio do teu chefe não seja um motivo para você, não é isso que eu tô falando, mas assim, se você chegar aqui e tiver um chefe chato, o que você vai fazer? É isso que eu tô querendo dizer. Não é que os problemas
não vão ter os mesmos problemas que a gente já tem no Brasil. Os problemas continuam os mesmos, entende? Por isso que essa lista de prioridades do porquê que você quer sair do Brasil e morar na Itália ou em outro país, é importante a gente construir, né? Com esses motivos palpáveis, a gente não ser emocional na hora que está construindo essa lista, a gente colocar pontos que são importantes para as pessoas, né? Como aí o pessoal já está comentando, eu quero sair do Brasil porque eu quero ter segurança, eu quero ter uma saúde diferente, né? Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter uma vida mais tranquila. Então é isso que tem que pontuar. E eu me lembro, eu vou contar uma história para vocês. Eu não sei se eu já falei, mas eu estou escrevendo um livro. Daqui a pouco vai sair meu livro. Até se tiver alguém aqui de editora, me avise, porque eu já estou começando a procurar. E no livro eu conto essa experiência, assim. Quando a gente, depois que decidiu o negócio da cidadania, beleza, temos o direito, vamos começar, tá. Eu queria morar nos Estados Unidos, meu sonho, minha vida inteira eu quis morar nos Estados Unidos. Então, o que a gente fez? Mauri, com a cidadania italiana, fica um pouco mais fácil a gente migrar para os Estados Unidos, porque lá existem acordos para quem tem cidadania italiana. Beleza. Aí, eu lembro que a gente estava num restaurante em Curitiba. Se tiver alguém em Curitiba, era o Depósito do Parque, que era uma churrascaria ao céu aberto, um lugar maravilhoso. E aí eu lembro que tava assim com aquele, o paninho que a gente põe o prato em cima, eu esqueci o nome daquele, o joguinho americano de papel. E as crianças estavam brincando e eu e o Mauri conversando sobre isso, né? Tipo, e daí o que nós vamos fazer? Eu virei aquele papel e eu fiz 3 listas assim, eu escrevi Brasil, Itália e Estados Unidos. Ali eu comecei a pontuar educação, saúde, segurança, qualidade de vida, custos. Aí eu dividi, né, água, luz, telefone. Fiz assim uma planilha geral e nós começamos a fazer avaliações emocionais e racionais naquele momento, né? O que seria documentação? Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente já fez um X assim, quase que imediatamente, porque a gente não tem documentação. Até você, né, começar, você não teria tipo a cidadania americana ou um green card, alguma coisa nesse sentido, né? Que é isso que eu tô querendo dizer. Aí o que aconteceu? A gente foi colocando os prós e contras, né, de cada. Então, assim, família, Brasil, a gente tem família, Itália ia ser sozinho, Estados Unidos ia ser sozinho. Educação, no Brasil a gente já estava gastando quase 4 mil reais por mês de escola. Na Itália seria a escola pública e Estados Unidos também, tipo, custo zero, a gente mais ou menos assim colocou. Então, entendendo? Então eu fiz 3 colunas onde a gente começou a preencher e ali a gente começou a... Sabe quando você vai trabalhando isso e a coisa, o teu cérebro ele vai pensando e a gente começou a fazer perguntas para nós mesmos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E isso foi um exercício muito legal. Para qual motivo? Para a gente definir um propósito. Quando eu descobri a importância de se ter um propósito na vida, gente, a minha vida mudou. Porque quando a gente tem um propósito, não importa a circunstância que apareça, você sabe para onde você está indo. Você construiu o objetivo, você construiu o alvo. E mesmo que alguém te trate mal no mercadinho que eu vou todo dia aqui, que é do lado da minha casa, e às vezes a mulher me trata mal. Mesmo que você visite 18 imobiliárias como a gente visitou e ninguém alugou apartamento pra gente.
mesmo que você leve um xingão de alguém, mesmo que a tua filha tenha apanhado na escola por racismo, mesmo que, entendeu? Assim, é fácil? Não é. Mas daí, quando a gente tinha o propósito, nenhuma das outras coisas abalava, entende? Porque a gente sabia o que a gente queria. Aí, quando a dificuldade ela vinha, a gente falava, tá bom, a gente sabe para onde que nós estamos indo, mas isso aqui não dá para tolerar, nós vamos ter que resolver. E aí a gente achava um jeito de resolver e fazer a coisa acontecer e reverter aquilo para nós. Então, olha lá, ó, Gi, a Giovana é minha amiga, acabou de migrar para os Estados Unidos, estão lá também passando lá os perrengues. Mas a Gi é fresquinha, né? Tá 3 meses lá. Então, gente, quando você chega depois de construir toda essa lista de objetivos, de propósitos, como eu tô vendo todo mundo aí comentando, eu quero qualidade de vida, eu quero segurança, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, eu quero dar uma boa educação. Quando você constrói tudo isso, você dá uma paz, assim, porque você entendeu a cabeça tua, da tua família, o que a gente quer. E aí você definiu um propósito. Então, beleza, vou dizer, o meu propósito foi qualidade de vida e segurança para os meus filhos. Então, tá bom, a minha filha apanhou dentro da escola. Eu tô tendo qualidade de vida e segurança? Opa, infringiu aqui um princípio, porque isso não é uma segurança para mim. Então, peraí, vamos lá e vamos ver o que tá rolando, né? Qualquer outro problema que eu tive, eu voltava no meu propósito. Tá dentro do meu propósito, tá dentro daquilo que eu decidi. E aí isso começou a ficar mais fácil, entendeu? Para o caminhar. Quando vinha essa dificuldade, né? Quando os problemas que eu enfrentei lá na escola, com o Davi, com todo aquele perrengarada lá que deu, eu soube entender, fazer a separação do propósito e daquilo que precisava ser feito, né? Então aquilo me abalou, mas não me fez desistir. Agora, quando você não tem motivos palpáveis e aquilo não virou um valor na tua vida, se teu filho apanha dentro da escola, no dia seguinte você faz a mala e vai embora. É assim, entendeu? Então, quer ver? Teve uma pessoa que a Luciana tá falando a respeito das imigrações ilegais, violência, assaltos, é tudo verdade o que houve? É verdade, porque as fronteiras acabaram abrindo um pouco demais para esses imigrantes exilados de guerra, acabou perdendo um pouco o controle, porque daí começavam a chegar barcos na calada da noite, toda aquela história que vocês já devem ter visto, e em muitas cidades eles fizeram muitos estragos. E inclusive semana passada saiu no jornal que eles estavam clandestinos assim numa fatoria, numa fazenda, e eles comeram os cachorros da fazenda, você acredita? Mataram os cachorros e comeram, porque da onde eles vinham, comer cachorro era normal, entendeu? Então as autoridades aí fizeram realmente um arrastão aí para colocar a coisa em ordem, porque estava passando um pouco do limite, né? Tava ofendendo as pessoas, inclusive. Mas agora estão controlando, né? A gente tem aqui o Salvini, que ele é muito, muito firme nessa coisa da imigração legalizada, sabe? Então tem sido uma coisa muito boa. Boa tarde para todo mundo aí que tá chegando agora. A gente tá falando hoje sobre o que você precisa saber antes de chegar na Itália, né?
Bom, então assim, por que eu quero sair do Brasil? Defina um propósito, faz essa lista, constrói essa lista, que isso é muito legal, porque a partir dela você vai conseguir desdobrar para várias outras coisas que são as próximas etapas das decisões, né? Porque você vai entendendo tudo isso, vai convergendo todas essas ideias e esses porquês para um propósito único, e depois disso você consegue ir traçando, poxa, então para eu chegar nesse propósito eu preciso começar a me planejar com 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu preciso guardar tantos R$1.000, eu vou querer ficar 1 ano sem trabalhar, ou eu vou ter que chegar lá e eu já vou ter que me virar, não vou ter tempo, não vou ter grana para dar um tempo de adaptação. Enfim, você começa dali ramificar os outros passos do planejamento. E aí isso é bacana, essa construção, você vendo essa construção acontecer, porque ela vai te dando uma segurança maior em todo esse processo e diminui o risco de você ter o perrengue, né? Porque assim, eu já falei 1000 vezes, o perrengue todo mundo tem, gente. Sofrer todo mundo vai. E aí que a gente chega no terceiro ponto, que é o se preparar emocionalmente. Olha, eu me lembro que eu queria dar na cara do Mauri o dia que, eu não sei o que tinha acontecido, que eu fiquei assim, ó, sabe, eu tava fora de mim, eu falei, gente, eu vou embora daqui, eu não aguento mais, eu dei um ataque de pelanca, e ele falou bem assim pra mim, ué, aonde está a sua inteligência emocional? Eu falei, inteligência emocional? Eu deixei ela lá no Brasil. Nossa, daí foi um fuzuê, né? Porque realmente eu sempre falava para todo, imagine que eu falava isso para todo mundo. Nós fizemos sessões de terapia antes de mudar, com toda a família, para preparar as crianças, preparar a gente. Eu cheguei aqui, a inteligência emocional ficou e eu vim com a cara e com a coragem mesmo, né? Então assim, ó, pega essa dica, pelo amor de Deus, se prepara emocionalmente. Eu sei que não é uma coisa fácil de falar, tipo, hoje vou dizer, me irritei. Eu nunca tinha comido kebab na vida. Aí tem um kebab aqui na minha cidade. Eu fui lá, fomos lá comer o kebab hoje. O cara me tratou super mal lá no kebab. Eu falei, oxe, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, o cara não pode ser nem gentil comigo. Eu fiquei doida da vida, eu já queria largar o sanduíche e virar as costas. Daí eu fiquei lembrando, né? Juliane, cadê a sua inteligência emocional, seu QE, coeficiente emocional, né? Que você tanto lê, que você tanto estuda. Né? Ó, o Neto tava junto lá e nós dois quase pulamos o balcão em cima do cara. Então, por favor, se preparar emocionalmente para você fazer uma imigração é muito importante. Então, pega essa dica e quando você definir o propósito ali do passo 2, esse passo 3, ele acontece junto, porque você vai sentindo tanta segurança em todos esses passos que na verdade é isso que a gente faz na mentoria. A gente vai dando segurança para os nossos clientes até chegarem no ponto, beleza, e eu me sinto pronta, me sinto pronto para imigrar. Como esses dias eu mandei mascarinha chorando para minha cliente falando, ela me mandou, né, me escreveu algo que eu falei, ela entendeu! E aí, sabe quando dá aquela alegria de você ver que a pessoa, por si própria, ela conseguiu chegar no ponto de entender o principal, né, da imigração, os pontos principais de você fazer uma imigração segura, saudável, tranquila,
com o bem-estar da tua família. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, que pode alguma coisa dar errado, não. Mas é só o passo a passo dessa organização que é muito importante, né? Então, assim, a crise revela o fraco e tudo que é abalável será abalado. Isso é uma frase muito impactante. Traduzindo isso para minha realidade, eu não sei falar onde é que está escrito isso lá na Bíblia, mas basicamente, quando você está construindo um processo de imigração, existe um versículo na Bíblia para você e para mim, que significa que pode ser aplicado nessa área da nossa vida. Eu não sei onde é que está lá o versículo, mas o que me marcou foi a música. Eu vou cantá-la para vocês, que falava o seguinte: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Então, é basicamente isso, gente. Construir a casa na rocha. Tem pessoas que começam a construir essa casa na areia. Qualquer professor que te der com o dedo na cara, qualquer fulano que veio do kebab e te jogue o pão, você já quer mandar ele, vai, querido, cuidar da sua vida. Então, vamos procurar construir essa casa na rocha, para que ela fique firme e a imigração seja boa e não vê e que pode vir qualquer tempestade, mas você não vai, né? Tipo, pode até dar aquela mas ela não cai, porque ela tá embasada em algo que foi construído de acordo com princípios racionais, com decisões racionais, com preparo emocional. E aí, depois desse que você constrói vai construindo esse passo emocional, você vai vendo como que esse processo ele é gostoso, né? Porque a gente definindo esse propósito da nossa vida para nossa família, a gente coloca tudo para trabalhar em prol desse propósito, entendeu? E aí isso flui, fica gostoso, porque cada vez que quando você vai lá comprar a passagem, é uma vitória. Quando você vai ter que se desfazer das coisas, você não tá mais com aquele apego, porque você entendeu o propósito. Você sabe por que você quer mudar. Então não vai te doer como uma dor absurda você ter que vender as tuas coisas, você ter que doar as tuas coisas, você ter que se desfazer da tua casa, do conforto que você tinha, você largar o teu trabalho, você vender a tua empresa, porque você definiu um propósito. E tudo aquilo vai trabalhando em prol disso e vai fluindo e vai dando certo, sabe? É muito interessante. Ali a gente consegue ir, depois de todo esse a gente consegue ir para um ponto que é muito importante a gente fazer. Pesquisar sobre a cultura e os costumes dos italianos. Muitas vezes a gente vem com uma cabeça, você sai do Brasil e quer viver o Brasil aqui. Povo, por favor, não façam isto. Tem carioca aí na live, que eu vou começar a falar com os cariocas. Que olha, eu vou falar. O povo chega aqui, quer viver o Brasil aqui na Itália e esquece que são culturas completamente diferentes. Não dá. Não funciona. Você não vai achar um feijão igual do Brasil, você não vai achar goiabada, você não vai achar coxinha, pão de queijo.
Pô, que mais que eu posso falar? Bombom, Ouro Branco, caixa nesse bombom do Garoto. Esses dias lá o meu amigo foi numa loja que vende produtos brasileiros. Sabe quanto que custa uma caixa de bombom da Garoto aqui? 12 euros. Aí, Vanderleia. Meu sotaque foi para você. Agora, você tem cabimento? Então, assim, pesquisa. Não só por causa da comida, mas por causa da cultura e dos costumes. Italiano é mais durão. Aqui no norte, eles têm um perfil mais fechado. Lá no sul, eles têm um perfil mais aberto. No sul é mais calor, no norte é mais frio. O perfil das pessoas é completamente diferente. Que mais? Eu achava que eu ia chegar aqui na Itália e eu ia viver num filme, né? Que eu ia chegar, né? Tipo, Sofia Loren. Eu ia viver, né? Ó, tomando vinho e dando oi pra todo mundo. Sabe quando você vê no filme, assim, aquelas vinícolas maravilhosas, aquelas vilas, aquelas casas. É assim mesmo. É tudo lindo, maravilhoso. Só que você não anda com um copo de vinho na mão o dia inteiro, né? Tipo, tô na Itália. Não existe isso. Não é assim. Então eu criei uma expectativa de que, né, tudo assim, todas as pessoas iam me aceitar, que tudo ia ser muito feliz, que tudo ia ser muito alegre, que tipo, olha, o brasileiro chegando, que bacana. Não, gente, aquilo assim caiu como um balde de água cheio de gelo a menos 35 graus na minha cabeça. Porque quando eu comecei a ver que não estava sendo desse jeito, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Eu fiquei pensando, caramba, ninguém gosta de mim, sabe? Você dá umas piras assim na cabeça, mas não tem nada a ver. Hoje eu vejo que é o costume deles, é desse jeito. Quer ver? Ó, hoje mesmo a gente saiu dar uma volta. Não sei se o Neto tá aí na live ainda, mas ele vai confirmar. A gente saiu dar uma volta e chegamos. A gente tá aqui em Zona Gialla. Não, em Zona Arancione. Vai virar Zona Gialla segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai. Os restaurantes vão abrir e tal, e você vai poder começar a entrar ali, ó. Olá, ó, o Edsley colocou pra mim, Mateus 7:24, é isso aí. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Isso aí, valeu, Edsley. Aí, o que acontece? A gente chegou no restaurante que a gente não sabia, porque o que tá acontecendo? Tem muito que tá dando assim pra você pega e você vai comer em outro lugar. Então, a gente queria ali tomar alguma coisa só e tal, porque hoje fez um dia bem calor. A gente entrou assim no lugar, o cara, não, estamos fechados, não dá pra fazer nada. Calma, mas assim, não dá pra gente só por acaso pegar alguma coisa pra gente tomar ali na ciclovia, né, enfim. Daí você tem que ir lá no quiosque que tá ali do outro lado, porque aqui eu não posso fazer nada. O cara já deu sabe? Só que assim, hoje a gente nem se ofende mais com isso, mas no começo era difícil e a gente entendeu que é o jeito deles mesmo. Eles fazem isso. Eles dão o rompante assim em cima da gente e a gente tem que entender que é o jeitão da madeira. Se você for falar qualidade em atendimento ao cliente aqui na Itália, zero. Os caras não sabem agradar. Porque a gente veio de uma cultura onde o cliente é muito importante para nós. Então a gente, faz de tudo para não perder o cliente. Sei lá, se aquele bar fosse meu, eu tivesse fechado, não pudesse fazer nada e o cara falar, posso tomar alguma coisinha? Eu vou dizer, meu senhor, claro, não posso lhe servir aqui, mas eu tenho isso, eu posso trazer pro senhor aqui fora? Enfim, eu ia dar um jeito. Como os nossos amigos, nós temos amigos aqui que tem um restaurante, que são brasileiros, a gente chegou lá para
comer um x-salada, para buscar o x-salada para vir comer em casa, eles viraram e falaram assim: vem cá que nós vamos dar um jeitinho, vamos aqui, vamos ficar um pouco junto aqui e tal. E nós fomos lá meio clandestino no negócio. Mas o cara conquista você, né? Então, assim, esse exemplo do atendimento é um dos que eu tô dando. Mas até quando você vai assim no médico, né? Vou dar o exemplo do médico. O João Vitor tava com um fungo embaixo do pé. Eu levei ele para fazer uma consulta no dermatologista. Cheguei lá no dermatologista, falei, tá com esse problema, não, como é que faz? Ele falou, não, nós já vamos resolver agora, deita aqui. Deitou o menino, já foi dando uma injeção no pé dele. Eu falei, opa, calma, meu senhor. Não, mas só um minuto, deixa eu entender o que tá acontecendo com o meu filho. Não, isso daqui nós já vamos tirar aqui agora. Não. O cara foi, fez tudo, chegou no final e falou, 180 euros. Eu falei, oi? O senhor nem me perguntou se eu estava preparada financeiramente para pagar isso daqui. Já pegou o menino, já foi fazendo, nem me explicou nada. Vocês estão entendendo? Mas é assim, é em qualquer médico que você vai, é desse jeito. Então, agora eu já aprendi. Quando existe algum problema, eu já, me dá o orçamento, me diz o que eu tenho que fazer. Então, é importante a gente pesquisar a cultura e pesquisar esses costumes, porque aí a gente não se frustra. Porque eu cheguei aqui com uma expectativa, então pega a dica de ouro, não crie expectativas, né? Porque daí você não se frustra. É difícil não criar expectativa quando você diz, né? Tô indo pra Itália, olha que coisa legal. Mas você pode tomar um prejuízo de 180 euros. Tudo bem, eu ia ter que fazer o negócio do menino mesmo. Mas assim, né? Então, fazer isso, de você não criar tanta expectativa, mas saber essas diferenças da cultura e dos costumes é muito importante, porque isso vai te ajudar a fazer o quê? Você escolher a região onde você quer morar, porque daí você vai ver o clima na Itália é diferente do norte para o sul. Então tem muita gente que vem do norte do Brasil e vem morar no norte da Itália, por exemplo, que chega aqui a -5, neva. Oxe, o cara sofre pra caramba, entendeu? Porque o nosso inverno aqui ele dura quase 6 meses. Então, você pesquisa isso, pesquisa o clima, você pesquisa as regiões, o tipão do povo, né? Que é aqui, como falei, o pessoal mais frio, da metade da Itália pro sul, o pessoal já é mais tranquilão. Então, são vários fatores que te ajudam daí a você escolher melhor aonde você quer chegar, desde que você faz a lista, né? Quando você ali definiu o que você vai querer trabalhar, a região norte aqui é a região mais desenvolvida, onde tem mais emprego, a grana, que eu esqueci o nome aqui em italiano, como que fala, mas, por exemplo, é o PIB, né? O PIB da Itália, aqui no norte é maior do que o do sul, então é uma região mais desenvolvida, onde tem mais indústrias, sabe? É importante você mergulhar nessa pesquisa. É um esforço intelectual, gente. Não é todo mundo que gosta de fazer isso, mas é muito necessário para que você possa tomar uma decisão com responsabilidade, né? Ainda mais quando se trata que aqui a maior parte do meu público são famílias, né? A Fernanda aqui tá perguntando, mas a saúde não é pública? A saúde de base é pública, a gente tem um médico de base, né? E esse médico, ele te orienta ali, te ajuda, tá com uma dor de cabeça, uma dor de estômago e tal. Agora, quando você vai para o específico, você tem que pagar. Você paga consulta e você paga exames. O valor é acessível. Ali no meu caso, o João Vitor teve que fazer uma mini cirurgia no pé, porque esse fungo, depois me explicaram, ele pegou no futebol.
não é um olho de peixe, mas é como se fosse, virou uma verruga interna no pé, então ele teve que fazer raspagem, teve que queimar, foi uma coisa que o médico de base não faz isso, então ele teve que tomar anestesia, enfim, acabou que teve que fazer e tudo bem, foi lá e fez. Bom, então essa pesquisa e esse esforço intelectual é importante fazer para vocês irem tendo essa noção do geral aí de todas as coisas relacionadas aos costumes e a cultura mesmo italiana, né? E entender que para tudo isso a gente precisa de um tempo de adaptação e que independente do dinheiro que se tenha, nós estamos recomeçando. E recomeçar não interessa se você tem um monte de dinheiro no banco, sabe? Você está recomeçando do mesmo jeito. E isso é muito importante a gente ter em mente e colocar lá na nossa preparação emocional. Estou recomeçando. O que está ligado com recomeçar em outro país, né? E aí você vai trabalhando essas características e esses pontos. E eu coloquei aqui pra gente ir finalizando, daí eu vou responder aqui algumas perguntas que a gente tem pendente. E eu bato muito nessa tecla. A quinta coisa que você precisa saber: língua italiana. Não tem como, gente, imigrar para outro país sem você saber a língua, sabe? Vou dizer, eu tô aqui, mas eu me ferrei, olha, de um tanto que vocês não têm noção. Então, a gente estudou o básico, quando chegou aqui era como se não tivesse estudado. Mas tudo bem, a gente foi jogado no fogo e tamo aqui e tamo indo. Mas com uma semana de Itália, a gente já se matriculou. Vejam, peguem essa dica. O governo italiano, ele tem dentro das escolas públicas cursos de italiano para estrangeiros. Você paga 40 euros por 4 meses de curso. Então, foram esses cursos que eu e o Mauri a gente começou a fazer. Eu cheguei até o nível B2 do italiano. Então, foi isso também que me ajudou. E daí, mais a parte onde eu imergi na cultura, procurava conviver com italianos, fazer atividades onde estavam envolvidas com os italianos. E até daqui um tempo eu tenho uma novidade tão legal para contar, mas deixa ela acontecer, daí eu conto. E então, isso fez muita diferença pra gente. Eu me lembro, o Raul tava aí na live, o Raul emigrou praticamente junto com a gente. E o que aconteceu? A gente ia tudo junto pra escola, estudava. E, gente, pareciam uns fora da house. A, B, T, D, estudando o alfabeto, estudando arte, tudo do começo, do zero. Se eu mostrar para vocês a minha primeira apostila de italiano, vocês vão ver se falam, não, Julia, parece que tá na pré-escola. Exatamente. Olha, confesso que aquilo me dava um ruim, que eu ficava 3 horas ali falando só A, B, T. Era duro, mas tava lá no meu planejamento emocional. Recomeçar. O que envolve recomeçar? Envolve eu ter que aprender o alfabeto italiano do começo. Envolve eu ter que frequentar uma sala de aula depois de 40 anos. Vocês estão entendendo como são pensamentos que daí fazem a gente... É quase que uma construção de trás para frente. E é isso que é o bacana do planejamento de imigração. Porque um ponto tá ligado no outro. E aí quando você... Aí, óbvio, você já entendeu que você vai estudar a língua. Mesmo que você venha com uma base de italiano, é legal você chegar aqui e você também estudar, visto que existe essa oportunidade, né, de 4 meses.
Não, Tássia, eu estudei, eu fiz alfabetização, A1 e A2, daí, como eu fui bem na alfabetização, eu já fiz o A1 e o A2 junto. Aí eu fiz o B1. Então foram 4, 8, 12. Foi um ano praticamente estudando. Um ano e meio, porque teve o primeiro ano, a professora reprovou eu e o Mauri por faltas. Então a gente teve que fazer a alfabetização 2 vezes ainda. Tá entendendo? Então, foi mais ou menos um ano e meio de... Pense, a mulher reprovou a gente. Com 4 filhos, indo, levando, voltando, buscando, indo para a escola, recém-chegado. Ela reprovou. Cadê a empatia? Nenhuma. Zero. E nós dois, o que a gente podia fazer? Pois reprovamos. Vamos ter que fazer de novo a alfabetização. E voltamos pro negócio. A, B, C, D. Entendeu? Não tem xelelê. Regra é regra. Então, lá no emocional, a gente tinha que ter... Beleza, vamos recomeçar? Vamos. Tá dentro aí do nosso planejamento. Nossa, nós vamos ter que frequentar um curso, hein? Nós vamos ter que voltar para a escola, nós vamos ter que ter o caderninho, caneta. Estamos preparados para isso mesmo? Entende? Então, veja como são detalhes que vão incorporando nessa espinha, né? Dorsal, e a gente vai construindo tudo isso, porque daí o que aconteceu? Quando a gente chegou dentro da sala de aula, a gente procurou fazer daquilo uma coisa legal e curtir o momento. Poxa, o Mauri às vezes levava violão para dentro da sala, tocava música na hora do intervalo. A gente tentava fazer aquilo ficar gostoso, porque a gente sabia que fazia parte do processo de estudar e aprender a língua italiana. Então não tinha o que fazer. Ou ele lá levava o violão e tocava o violão pra gente dar uma, né? Tipo, ou a gente ia ficar lá. Nossa, tô aqui, abiti, entende? E aí, não serve, né? Não serve. Então, uma coisa também que a gente se deparou nessa questão do estudo da língua italiana, que a Itália era formada de muitos dialetos, primeiro, né? E depois de um certo período lá, o João estava me dizendo que daí, quando teve a unificação da Toscana, alguma coisa assim, agora não me lembro, gente. Eles daí criaram a língua italiana. Ah, não, foi por causa da guerra. Aí eles criaram uma língua para conseguir se comunicar e com os outros países, com os aliados e tal, e daí começaram a falar mais o italiano. Então, ainda assim, a gente estava no processo de aprendizagem do italiano e muitos falavam dialeto. O dialeto como que eu vou dizer? É como se fosse uma outra língua, né? Não sei, é como, por exemplo, lá no Nordeste fala diferente do que a gente que fala no Sul. Claro que você entende o que a pessoa está falando, mas são coisas diferentes. Aqui na Itália você quase não entende. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém vai falar assim, você tem razão. Io, tu hai ragione. Tu hai ragione é em italiano. O dialeto valediano, porque na minha cidade tem dialeto, a minha cidade, e tem uma outra cidade que é 6 quilômetros aqui da minha cidade, e eles têm o dialeto deles. Veja que coisa louca. Então, tu hai ragione, e no dialeto é ti ha ragione. Ti ha ragione? Tem um que vai comer, o Mauri que sabe, porque lá no trabalho dele, Mauri, vem aqui falar o coisa lá de comer, vem aqui falar. De comer? Que quando fala tigara de manhã, que não tem nada a ver. Você do manhã. Vem aqui falar. Olha o tipo. E o que significa isso que você vai dizer? Tô indo comer? Tipo assim, eu não lembro direito, mas... Tá, é como se fosse assim, tô indo comer. Vamos comer. Mi sono desmendegar. Mi sono desmendegar. Tá, esse aqui tá mais fácil.
Pensa só. Mi sono dimenticato. É assim, eu me esqueci. Mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato é em italiano. E em dialeto? Mi sono desmendegato. Mi sono desmendegato. Não, mi sono desmendegato. Mi sono desmendegato. Vem aqui que ele tá de pijama, ele tá com vergonha. Vem aqui, ninguém vai ver. Mi sono dimenticato. Ninguém vai ver. Todo mundo tá vendo. Mi sono dimenticato. Dialeto, mi sono desmendegato. Mi sono desmendegato. Mi sono desmentigato. Mi sono desmendegato. Nossa. É. Agora pensa ele trabalhando ali, né? Eu me lembro, quando eu tava trabalhando ali, também, o cara chegou pra mim pra pedir um carro pra locação. Eu não entendi nada do que o cara falou pra mim, daí eu, se escusa, se, um attimo, eu dei um migué, e eu fui lá chamar o meu chefe, eu falei, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada do que o cara tá falando. Assim, os mais de 35, 40 anos para cima, digamos, eles eram muito habituados a falar o dialeto. Então, o que acontece? Principalmente aqui também, eles falam que no Vêneto é muito forte isso. Ele entra, fala 2 palavras em italiano e deslancha o dialeto. Então, assim, a gente que está no mercado de trabalho já vai se acostumando, né? Vai entendendo um pouco do que... A nossa vizinha só fala em dialeto com a gente. Mas, eu não assim, entendo nada do que ela fala. Algumas palavras do italiano e dialeto, aí você vai entendendo. Agora, o dialeto, você falou ali do norte e sul do Brasil, por exemplo. Na verdade, o dialeto é como se fosse outra língua mesmo. São outras línguas, né? E outra coisa interessante, quando você vai ter uma distância de 30, 40 quilômetros de distância, de uma cidade para outra, você já tem diferença de dialeto. Ué, mas daqui é Vila Franca, 6 quilômetros já tem. Exato, e quando eles conversam entre, né, uma pessoa de outra região, às vezes de 40 quilômetros de distância, às vezes tem palavras que eles não entendem, não se entendem. Então é bem interessante e forte essa... Principalmente do sul, o pessoal do sul, siciliano, napolitano, que... Napolitano não dá para entender nada. O siciliano, acho que parece que é um pouco... O napolitano e o siciliano são bem difíceis. São os mais difíceis. Então, o pessoal aqui do norte é difícil de entender. Praticamente uma outra língua, né? Mas, por exemplo, sabe, ali em Treviso, veja, tem diferenças às vezes até no som. Os nossos amigos italianos que moram na Toscana, a gente aqui fala o número 10, 10. Lá na Toscana eles falam 10, 11, 12, 13. Xi. E a gente não. 10, 11, 12, 13. E eles xi. Pô, é diferente, né? E que mais? Que muda a pronúncia do norte para o sul do Brasil, que por exemplo. Muda também a pronúncia. Mas é questão de pronúncia daí. Agora o dialeto é uma outra língua mesmo. Então, obviamente que hoje os mais jovens já falam a língua italiana, né? Para eles só falam italiano, aprendem italiano na escola, ninguém aprende mais dialeto, nada, né? É só os mais velhos mesmo só que falam. Só os mais velhos que falam, mas assim, as jovens e adolescentes entendem porque os avós falam em casa, né? Isso. Às vezes eles falam em casa, exato. Mas uma experiência legal, uma moça que trabalhava comigo, tem ali 48, 50 anos também, e eu pedia muito ajuda para ela no italiano, né? Porque eu trabalho muito respondendo seguradora, e-mail, cliente, essas coisas. E sempre pedi ajuda para ela. Ela falou, sabe, Mauri, que para mim, eu sou muito acostumado a falar o dialeto em casa. Com o meu marido eu só falo dialeto. Então ela falou, quando eu vou conversar em italiano, eu tenho dificuldade, para mim eu não tenho fluência, assim, e se bem que ela não tem nem o que falar. Né? Sim, fala super bem, Super bem tudo, mas ela falou assim, para mim é mais fácil falar dialeto, porque são habituados em casa só falar dialeto. Sim. Vamos lá. Bom, então, gente, o 5º ponto da nossa live de hoje seria aprender a língua italiana. É muito importante, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença no momento em que você chega aqui para resolver as coisas. É um ponto primordial, assim, para o dia a dia, para as coisas também fluírem. Tá? Então, antes de eu responder as perguntas, vamos repassar. No ponto número 1 é você ver se você tem direito
a cidadania italiana. Se você não tiver direito à cidadania, procurar um visto que seja adequado para você e para sua família. O ponto número 2, por que eu quero sair do Brasil? Construir a listinha, eu contei para eles a história que a gente virou o guardanapo e ficamos lá. Construir essa lista com os objetivos palpáveis, né? De você encontrar motivos palpáveis para você sair do Brasil, não colocar motivos emocionais, relacionar e descrever todos esses pontos, comparando, né, o Brasil com a Itália, enfim, e aí você chega e define um propósito. Essa definição do propósito é o que vai ajudar vocês a não construírem a casa na areia, mas construírem a casa em cima da rocha. Né? Até cantei hoje aqui na live. Não lembrava do versículo da Bíblia, mas a música eu lembrava. Viu? Ó, a escolinha dominical, como que funciona. Então, depois disso que você construiu o propósito, se prepare emocionalmente, né? Vai construindo a parte emocional para ajudar a você não levar o xingão aqui. Contei para eles também que você falou para mim que eu não tinha inteligência emocional. Eu queria dar na tua cara por causa disso. Nossa, que raiva. Então vamos se preparar emocionalmente, porque isso é muito importante. 4, entenda e pesquise. 4. Entenda e pesquise sobre os costumes e a cultura italiana. E o número 5 é você estudar a língua, tá? Então esses assim são os primeiros pontos que a gente tá colocando. A gente vai colocar mais, vamos falar sobre mais coisas. Jason Statham. Minha família chama ele de Jason Statham. Então, vamos memorizar isso daí e façam essa tarefinha de construir essa lista. Vai ser muito bom e vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Antes de responder, eu vou chamar um convidado muito especial para responder as perguntas. Jason Statham, venha. Eu queria que você tivesse o dinheiro dele, isso sim. Nem ia precisar fazer mentoria para ninguém. A gente ia ser rico. Ai, pessoal, olha, não dá. Essa família aqui é complicado. É um mais descabeçado que o outro. Vamos lá. Então, bom, tem pergunta aqui. Estou me programando. Devido à pandemia foi adiado os planos, mas você indica ir sozinho ou com a família? Já respondi. A minha opinião é ir sozinho. E dá uma olhada no canal lá, no Operação Europa, no canal Pé na Itália, que eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso, tá? Que eu dou ali a minha opinião e conto a nossa história. Quanto tempo é preciso calcular de retaguarda financeira até encontrar um trabalho? Depende muito. Por isso que a definição do propósito é importante. Porque se dentro do teu propósito você diz, eu vou adaptar a minha família e estudar um primeiro 6 meses, eu vou fazer isso 1 ano. Daí, de acordo com esse planejamento de quanto você quer decidir, que a gente faz o planejamento financeiro em cima disso. O nosso foi de 1 ano, tá? Nossa família é grande, eram 4 crianças para adaptar. Então a gente fez um planejamento financeiro para 1 ano estar em casa, adaptando as crianças e estudando o italiano. E aí depois disso, começar a trabalhar. No caso, por algumas deficiências de informação, o nosso dinheiro acabou com 9 meses. Ia acabar com 9 meses, então a gente não conseguiu chegar no planejamento até os 12, tá? Aí o Maurício já começou a trabalhar um pouco antes, mas foi muito importante esse processo de adaptação para nós e para as crianças, ainda mais porque a primeira cidade que a gente morou não deu certo, então a gente tava no tempo ali
para construir as coisas. Como funciona a documentação para a escola de crianças com 3 e 6 anos? Olha, você tem que pegar o currículo escolar, fazer tradução e pedir declaração de valor lá no consulado, tá? Italiano da sua cidade, lá da sua região. Tem vídeo no canal também sobre isso. Escolha da cidade, ou coisa difícil. Exatamente. Tem que pesquisar as regiões para ver aquilo que bate junto com você. Aquilo que você tem mais afinidade. Como eu falei, se você quer praia, não venha para o norte. Se você quer calor, não venha para o norte. Então, precisa olhar bem todas as regiões da Itália para que você consiga tomar uma decisão bem embasada. E tudo bem se não der certo na primeira, sabe? Eu tenho algo na minha vida. Eu sou muito aventureira. Eu gosto de experimentar, de experienciar. E eu gosto muito de testar as coisas. E se der errado, beleza, a gente vai lá e começa de novo. Obviamente que eu tenho maturidade, a gente não faz isso com irresponsabilidade. Mas, de qualquer maneira, né? Eu gosto de testar e eu não me importo se às vezes dá errado. Como eu já expliquei, a primeira cidade que a gente foi, nós testamos, não rolou. Tá bom, o que nós vamos fazer? Qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso objetivo? Queremos qualidade de vida e segurança? Então vamos buscar um outro lugar onde a gente consiga dar andamento no nosso propósito, tá? O que levar na mala? O que vale a pena comprar na Itália? Tem vídeo lá no canal também sobre isso. Eu fiz um vídeo bem legal. O vídeo que eu mais gosto é esse. Então dá uma procurada lá. Que você vai saber. Ju, quantas malas você trouxe? 13. Ida ou volta quando foram? Bom, a gente levou 13 malas. 13 malas e um segredo. Enfim, nós compramos bilhete de ida e volta, tá? Porque tava uma promoção. Imagine que naquela época, em 2016, eu paguei $499 o bilhete do Brasil para Itália. Nossa, não dá nem para acreditar, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ver o pessoal falar aqui. Perdi aqui vocês. Tá morrendo do Mauri, né? É muito difícil abrir uma indústria. Não que seja difícil, mas como eu falei, a Itália é bem burocrática. Você precisa pesquisar bem o ramo ali, a área de atuação que você vai abrir e se encaixar na legislação. Se você já tem uma indústria no Brasil e de repente você quer fazer um colegamento, é muito mais fácil porque você já tem toda a documentação. Independente, você vai ter que comprovar e refazer tudo aqui, né? Ju, você dá consultoria para quem já tem cidadania, por partes, tipo consultoria para a escola dos filhos. Eu dou a minha consultoria, é o passo a passo de quando você sai do Brasil até você chegar aqui na Itália, os primeiros passos que você tem que desenvolver aqui na Itália. Quando você pisa no solo italiano, você tem que cumprir algumas regras de legislação, tá? Fazer uma declaração de presença na polícia, você tem que ir lá fazer o teu códice fiscale, você tem que fazer algumas coisas. Então eu presto essa assessoria até esses primeiros passos para você saber o que você tem que fazer quando você chega aqui. Na consultoria, na mentoria, a gente passa por todas as etapas. A gente constrói juntos os objetivos, a gente define juntos o propósito. Nós falamos sobre o que deixar, o que trazer, o que trazer na mala. Eu dou dicas de como você rentabilizar no Brasil antes de você vir para cá. Nós falamos sobre saúde, educação, toda a parte de documentação que você tem que preparar no Brasil para trazer. Nós falamos sobre imóveis, sobre trabalho, sobre empreendimento. Ixi, acho que eu vou gravar um vídeo explicando sobre a mentoria, né? O que vocês acham? Daí todo mundo entende bem por todos os processos que a gente passa.
Trabalho na área da beleza, muito bom, bomba aqui, o povo ganha muito dinheiro, mas para você trabalhar legalmente, você tem que fazer uns cursos aqui, que são específicos, tá? Porque senão você vai daí, existe muita gente que faz isso, mas você vai trabalhar clandestina, pode sofrer uma denúncia e as multas partem de 5 mil euros. Então tem que ficar bem atento com isso daí, tá? Mas é uma área que dá bastante dinheiro. Quanto tempo meus filhos podem ficar sem estudar? Se chegarmos em dezembro, eles podem ficar até o início do ano letivo, em junho, sem ir para se acostumar com tudo? Não. Principalmente se alguém te denunciar, tá? Se alguém te denuncia, a polícia vem na casa da gente. Eu soube de uma família, a menina estava sofrendo preconceito dentro da escola com uma professora e ela falou, eu não vou mais para a escola, não vou mais. E ela resolveu não ir mais, deu uma semana, a polícia estava batendo na porta da casa. E daí ali ela denunciou a professora e aí a escola tomou providências. Então, educação aqui é muito sério, tá? Você tem que chegar e você tem que matricular os seus filhos. Por isso, inclusive na mentoria a gente fala sobre isso. Qual que é a melhor época do ano para imigrar para quem tem família? Você chegue antes do começo das aulas para que dê tempo de vocês se adaptarem. Se não der, fica mais um tempo no Brasil e refaz o ciclo, tá? Porque é muito... isso é primordial aqui, as crianças estudarem, né? Que mais? Vamos ver. Opa, tem mais uma pergunta aqui. E no caso do marido já ter a cidadania, é melhor ele ir antes para se adaptar e depois a família vai? Olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu pudesse ter feito só uma coisinha no meu processo de imigração, eu teria feito exatamente isso. O Mauri teria vindo antes, sozinho, arranjado a casa, organizado tudo. Eu não tenho problema, eu vi a casa pelo vídeo. Eu acho que teria sido melhor, tá? Os meus primeiros 3 meses aqui não foram nada fáceis. E então, se eu pudesse, refazer alguma coisa no meu processo de imigração, eu teria feito isso. O Mauri teria vindo sozinho, organizado todas as coisas e depois eu vinha tranquilamente. Com 4 crianças, cachorro, periquito, papagaio, não tem problema. Mas é assim, né, gente? A gente resolveu e veio e tá tudo certo. Mas se vocês tiverem condição do marido vir antes, é uma coisa boa, tá? É uma coisa que pode funcionar. Deixa eu ver aqui. A live vai ficar salva. Vai ficar... Nossa, eu não sei como é que não caiu essa live ainda. Eu nem tinha olhado a hora, gente. Olha lá, ó. 1h18 que nós estamos aqui de novo. Vamos ver. Olha lá. Tô vendo aqui as perguntinhas. Ah, não sai toda, né? Tá bom. Bom, gente, acho que foi, né? Sobre as nossas malas, ninguém implicou nada na imigração. A gente simplesmente entrou, chegou com aquela cara e nem o passaporte, né? A gente não tinha. A gente entrou com o passaporte brasileiro mesmo. O Mauri não tinha nem a carteira de identidade, não tinha nada. A gente tinha uma carta convite, não perguntaram nada. A gente entrou com tudo aquelas crianças, carrinho de neném. Meu Deus. Quando eu me lembro dessas coisas, olha, é muito interessante, né? São coisas que estão indo pro meu livro, gente. Vocês vão comprar meu livro quando ele sair? Ai, é tanta experiência, mas olha, vocês vão dar muita risada, muita risada. E eu tô fazendo um negócio bem legal ali. Tô dando tarefinha no livro, vai ficar bem bacana. Então tá, pessoal, pra gente não estender, né, muito aqui.
E obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Eu fico super contente de fazer isso. Eu gosto de dividir essas experiências com vocês. Vocês sabem, né, que aqui vocês estão vendo, né, vida real. Chega a Mauri de pijama no meio da live profissional da pessoa. Eu já tô, meu negócio já tá falindo antes de começar. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, gente, a Andréia tá aqui na live. Eu fiquei na casa dela quando eu cheguei com 13 malas. Meu Deus, tinha mala na garagem, tinha mala na sala, ela tinha um banheirinho, tinha mala ali naquele banheirinho. Meu Deus do céu, olha, foi demais. E depois a gente teve que ir para casa de uma outra pessoa e minhas malas ficaram lá na casa dela. Andréia, eu vou ser grata para sempre a você e ao Raul por esse começo aí nosso, né? Que vocês que nos acolheram, foi muito importante isso aí. Um beijo. Ju, vocês recomendam a empresa que assessorou vocês para tirar a cidadania? Recomendo. Eles são uns amores, eles são mais velhos, eles já trabalham com isso há 20 anos. Eles vão vir aqui na minha casa daqui uns 15, 20 dias, eu vou fazer uma live com eles. Vocês vão chorar de rir, porque eles são, eles são bem doidos. Mas eles são ótimos. O Mauri fez cidadania com eles, saiu em 3 meses. Eles têm esse relacionamento já, ele é italiano, ela é brasileira, então ele tem um relacionamento com os comunes, ele tem uma boa entrada e isso faz toda a diferença, sabe? Isso é muito legal. Eu moro na cidade de Valeggio sul Mincio. Pesquisem a minha cidade, gente, ela é uma fofa, mas não tem casa para alugar aqui, tá? Eu já vou avisar. A cidade parece uma casinha de boneca. E é na província de Verona. Eu tô 20 quilômetros de Verona, mais ou menos. Então tá bom. Ó, a gente vai se falando nos stories, a gente vai... Se você quiser, Kelly, me manda um direct que eu te mando o WhatsApp dela e daí você conversa diretamente com ela, tá? Acho que eu até vou fazer uma parceria, né? Fazer um bônus Ju 2021. Para pegar uns descontos, né, lá com ela. Enfim, obrigada, viu? Obrigada mesmo todo mundo. A gente vai se falando aí nos stories, né, no dia a dia, que todo mundo tá sempre aí junto comigo. Eu sou muito grata a todos vocês pela participação, por estar junto, por a gente rir junto. E muito obrigada mesmo. E a gente se vê em breve. Quer? Nós e o Atlético. Pensa que eu trouxe, gente, essa almofada do Brasil. Eu trouxe. E dentro de uma das minhas 7.482 malas. Aqui é a CAP. Aqui é... E aqui nós estamos torcendo pro rubro-negro também. Aqui também. Milan. E então tá bom, pessoal. Obrigada, viu? Um beijo grande pra vocês. Se tiverem dúvidas, vão me mandando lá no direct, que em algum momento eu respondo. Se às vezes passar, porque às vezes passa, tá? Fala ali comigo de novo, porque às vezes é muita mensagem, eu acabo não vendo. E dá mais um oi ali, tá? Pra mim, que daí a gente volta a conversar. E o que eu quero deixar na live de hoje? Então vamos lá. Construa sua casa na rocha. Não construa sua casa na areia, né? Não construa na beira do mar. Vamos fazer uma boa lista aí de objetivos, definir um propósito, porque na hora que vier o vendaval, a casa tá lá, em cima da rocha, tá lá com um propósito firme, estabelecido. E aí pode vir o vento que for, entendeu? Balança, mas não cai. E assim a gente segue o barco, tá bom? Beijo da mama, até a próxima live. Eu acredito que sábado que vem vou estar aqui de novo, tá? Beijo pra vocês,
Se cuidem aí, fiquem com Deus e um ótimo domingo aí em família para todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!